Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro videopílula do Trilha. Eu vou fazer o possível para manter esses videopílulas de 5 minutos. Tá? Esse aqui vai passar um pouquinho, em função dessa minha fala inicial. Mas é por aqui que nós vamos ter mais esse contato no treino 2, em que eu vou estar dando pequenas contribuições a fim de que vocês consigam compreender melhor o Instituto e especialmente chamando a atenção para alguns aspectos que nas perguntas objetivas eles serão importantes dentro da nossa preparação. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse nosso vídeo aqui inicial, vocês possivelmente estão aí no BV Forms do Meta 1 com o tema LINDB, certo? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E nessa questão que vocês responderam, o objeto do enunciado era assinale a alternativa correta em relação ao Instituto da Vacatio Legis e as fases de elaboração da norma, né, da lei. Então, inicialmente, pessoal, dentro daquela ideia da busca de significados dos institutos, a fim de que eles possam se consolidar no tempo, aqui na LINDB, o que é importante a gente ter muito claro? Olha, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alteração de nomenclatura, anterior LIC para LINDB, isso a gente já sabe, César, é muito clássico. O que são esses gatilhos ou essa formação de rede de significados aqui para nos ajudar quando da prova? Então, o Código de Normas de Sobre Direito é uma lei de introdução às normas do ordenamento jurídico. Então, como regra, é um vetor normativo a ser observado em todos os ramos do direito brasileiro, tal como consta da nomenclatura, com algumas exceções. E como o direito adora exceções, não acredito nessa pergunta em uma prova objetiva. Mas precisamos ter isso em mente, que tanto no direito penal, lá no próprio código, ou na lei nas premissas que antecedem o código, você pode checar no seu Vadmecum, como no Código Tributário Nacional, nas normas de direito tributário, você vai ter uma lei de introdução própria. Então, naturalmente, até pelo próprio princípio da especialidade, que soluciona esses eventuais conflitos aparentes, nesses casos, a especialidade dessas normas vai prevalecer se houver algum tipo de contraponto à LINDB, ok? Mas no demais, a regra geral é a LINDB ser esse vetor normativo hermenêutico, especialmente para todos os ramos do direito brasileiro. Então, compreendida essa parte, o que na questão importa? Entender que essa lei para a qual a LINDB vai servir de vetor hermenêutico, ela tem 3 fases de elaboração. Ou seja, a sua existência jurídica pressupõe o avanço em 3 fases. A primeira como sendo a inicial de elaboração por um processo legislativo rígido, ou seja, regras de iniciativa do Congresso Nacional, especialmente, todo aquele plexo normativo que se encontra na Constituição. Ela avança para uma segunda fase, que é a fase de promulgação, que essencialmente é essa fase em que essa lei, após a sanção ou o veto parcial do presidente da República, ela passa a existir juridicamente, né? Ela completa o seu ciclo de formação no viés de elaboração, que culmina com uma terceira fase final, qual seja a publicação, que basicamente é a reprodução do seu texto normativo aprovado pela Casa Legislativa competente, sancionado ou vetado parcialmente pelo chefe do Executivo, que depois encaminha, seja ele ou seja o próprio Congresso Nacional em algumas hipóteses, especialmente na de sanção tácita, encaminha para o Diário Oficial da União ou Diário Oficial do Congresso Nacional, a fim de que essa lei que existe agora juridicamente possa ser publicizada e chegue ao conhecimento de todos os brasileiros, de todas as pessoas diretamente ou indiretamente interessadas no seu conteúdo. Então são 3 fases. E onde está a Vacatio Legis? A Vacatio Legis está eminentemente ligada à fase de publicação, porque ela vai estar ligada à eficácia ou à produção dos efeitos. O Instituto da Vacatio Legis só tem sentido a partir da ideia de que essa lei que foi criada nesse momento, que passou por um processo legislativo regular e rígido e não teve nenhuma insurgência, o Poder Judiciário não se manifestou a respeito dela, essa lei vai começar a produzir efeitos. Em alguns casos, e o grande exemplo sempre é o Código Civil de 2002, é necessário que haja um amadurecimento prévio do corpo social a respeito desses efeitos legislativos. Daí porque o legislador estabelece um prazo de amadurecimento, que a rigor vem no último dispositivo da lei.
essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, e aí nesse caso aqui eu não tenho vacácio, ou essa lei entrará em vigor no prazo de 1 ano após a sua publicação. Então, após dar publicidade, eu vou ter 1 ano de vacácio legis, de um período de amadurecimento, a fim de que os seus efeitos concretos, ou seja, a sua incidência direta nos problemas, nos conflitos, nos contratos, eles comecem a ser percebidos pela sociedade e que possam, inclusive, ser objeto de resolução judicial, né, em eventuais conflitos. Então, vacácio legis vai estar ligado à eficácia normativa dessa lei que, a despeito de existir juridicamente, de estar formada dentro do processo legislativo que ela é previsto na Constituição, ela não tem ela tem a sua produção de efeitos sobrestada. Em função de quê, César? Uma opção política do legislador. Não há aqui uma regra objetiva de parâmetro. Então a gente precisa ter essa clareza para entender. E aqui, rapidamente, deu 5 minutos, mas só para que nós consigamos visualizar essa rede de conceitos. Na sua tela, então, LINDB, Código de Normas sobre as Normas ou Normas de Sobre Direito, aplicação da lei, regra de hermenêutica, mecanismo de integração ou de suprimento de omissão legislativa, que abre elaboração, promulgação e publicação como sendo as 3 fases autônomas, e cada uma no seu momento e com atores respectivos: elaboração, poder legislativo como regra, executivo excepcionalmente, promulgação como sendo o ato oficial de fechamento do ciclo de existência jurídica, momento em que ela atinge a sua formação do ponto de vista interno, e depois a fase externa, ato de publicação, que fecha o ciclo de formação, existência jurídica e dar conhecimento público da sua própria existência. Publicação, vigência, efeitos, eficácia. A lei silenciou, vacácio legis, 45 dias, produção de efeitos dentro do país. Ou se ela tem incidência ou produz efeitos em estados estrangeiros, se esse é o seu escopo legislativo, 3 meses apenas para essa circunstância. A hipótese de ressalva é quando ela efetivamente, expressamente, ao final, estabelece: esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Os efeitos passam a ser produzidos a partir do ato de publicação, que é considerado o ato de levar conhecimento ao público a respeito da sua existência. E apenas para fechar, contagem de prazo da vacácio legis é diferente do prazo de direito material. Aí vocês vão lá para a Lei Complementar 95 de 98, inclui-se o dia da publicação e o dia da consumação do prazo. Consumou o dia os 180 dias ou 1 ano do prazo da vacácio, incluindo esse dia incluso dentro dessa vacácio, essa lei entra em vigor no dia subsequente. Galera, então essa foi a videopílula, esse foi o videopílula da LINDB nessa questão que vocês estão treinando. Beleza? Até a próxima. Tchau.